Então, eu convido você a abrir 1 Coríntios no capítulo 9, para a gente começar o nosso estudo de hoje, onde nós vamos falar sobre um caminho mais excelente. A gente vai passar aqui pelas principais ideias de 1 Coríntios 9, 10, 11, 12 e quem sabe o 13 também, né? Hoje a gente está animado, né, Eclesiano? Então, no capítulo 9 de 1 Coríntios, a gente vai para o nosso primeiro texto. Eu quero que você vá lá para o verso 7, tá? Então, 1 Coríntios 9, verso 7, a gente vai ler a partir dali e tratar dos assuntos que o apóstolo Paulo fala aqui nessa carta. O texto diz o seguinte, a partir do verso 7. Quem serve como soldado, custeando as próprias despesas? É uma pergunta do apóstolo Paulo, tá? E ele continua: quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Vamos entender o que está acontecendo aqui no capítulo 9 e o que significam essas palavras do apóstolo Paulo. Primeiramente, vamos nos lembrar que a gente está falando da igreja de Corinto, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas que depois de certo tempo, principalmente devido à distância de Paulo, porque ele plantou a igreja, ficou lá um tempo, levantou os primeiros líderes e depois ele foi para outro lugar. Depois, com o passar do tempo, essa igreja começa a apresentar certos problemas. E talvez o principal e maior desses problemas sejam as divisões de Corinto. A gente leu nos primeiros capítulos, lá do 1 ao 4, que haviam pelo menos 4 grupos ali dentro daquela igreja, né? Uns diziam ser de Paulo, que eram aqueles que começaram a igreja junto com Paulo, né? Como a gente costuma dizer, quando tudo era mato, eles estavam lá com Paulo ajudando. Então, eles se consideravam herdeiros dessa herança, desse legado paulino. Mas existiam outros grupos que concorriam com eles, como o grupo, por exemplo, de Apolo, que era um pregador bastante influente naquela época. Tinha também o grupo que dizia ser de Pedro, e também você tinha o grupo que dizia ser de Cristo, que, como a gente falou nos últimos cultos, esses que diziam ser de Cristo eram os piores, né? Eram os piores. Então você tinha uma igreja com muitas divisões, e nessas divisões muitos problemas eram gerados para o ministério de Paulo. Um deles é que esses grupos concorrentes, eles simplesmente começaram a questionar o apostolado de Paulo. O que isso significa? Algumas pessoas começaram a dizer o seguinte: esse Paulo, eu acho que ele não é crente porcaria nenhuma. Eu acho que esse negócio de igreja, isso é só para ganhar dinheiro. Paulo quer ganhar o nosso dinheiro, ele quer roubar os nossos PIX, as nossas criptomoedas. O Paulo está interessado só no financeiro. E aí o Paulo tem que responder a esses críticos dizendo o seguinte: espera aí, então quer dizer que todos os outros apóstolos podem viver da igreja, eles podem ser sustentados pela obra, mas eu não posso? Logo eu que fui quem começou esse projeto aí com vocês. E aí o apóstolo Paulo, como sempre, ele não vai dar carteirada, ele vai simplesmente explicar o argumento dele. Ele vai dizer por que ele poderia e tinha direito de viver do evangelho, né? De receber para poder ficar cuidando dos coríntios. E aí ele levanta algumas questões aqui, ó. Ele começa no verso 7. Quem serve como soldado custeando as próprias despesas, né? Ele usa um exemplo prático. Aquele tempo era um tempo onde as nações viviam em guerra, então era muito comum que alguns filhos das famílias entrassem no exército, e naturalmente quando o rapaz ia para o exército, ele ficava ali se preparando para a batalha, para que quando viesse a guerra, ele fosse apto a poder defender a sua nação. Enquanto ele não estava em guerra, ele não ficava fazendo outros serviços. Ou seja, ele era sustentado por aquela sociedade para se preparar para a guerra, para que quando a guerra viesse, ele pudesse defender a sua pátria. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o soldado, ele recebe para poder ir para a guerra. Ele está basicamente usando isso como paralelo para dizer o seguinte: olha, nós não dizemos que o reino de Deus é como um exército do céu?
Eu, apóstolo Paulo, sou um soldado. E aí vocês querem que eu, enquanto soldado, ao invés de me preocupar com as orações, com o auxílio, com o aconselhamento, com o estudo e com a pregação da palavra, vocês querem que, além disso, eu ainda faça outros serviços. Só que vocês não pedem isso para os soldados que defendem vocês. Você não chega lá na porta do soldado e exige que ele capine o seu lote, porque você entende que ele tem uma função e ele é digno de receber o salário dele para isso. E aí Paulo está usando esse argumento. Ele fala do soldado, depois ele fala do agricultor, né, aquele que planta uma vinha. Então imagine, Paulo está falando de uma cultura que era completamente agrícola. Então as pessoas viviam daquilo que plantavam. Imagine você pegar uma pessoa e obrigar ela a fazer uma plantação de qualquer fruto e no final, na hora da colheita, você não dá nenhuma parte para aquela pessoa. Seria completamente absurdo. E é isso que Paulo está falando. E aí ele vai e continua. Agora ele fala do pastor do rebanho, né? Um pastor que tem várias ovelhas. Ele não pode nem tomar o leite da ovelha que ele cuida, que ele alimenta. Paulo está trazendo para nós essa necessidade e esse entendimento de nós honrarmos aqueles líderes que são verdadeiramente líderes, dentro do padrão divino. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo por dinheiro, mas eu tenho o direito de viver a partir daquilo que eu tenho pregado para vocês. E aí é interessante que Paulo continua dizendo o seguinte, no verso 8: não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés. Por que Paulo está usando isso? Porque lembra que esse cristianismo do Novo Testamento, ele começa muito embasado no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento que nós conhecemos, os evangelhos e as cartas, eles ainda estão sendo produzidos. Então o que se tem de referência de Bíblia, na maioria das vezes, é o Antigo Testamento. Então Paulo usa isso, ele vai falar de Deuteronômio, ele vai citar a lei de Moisés. E aí ele cita uma parte da lei que diz o seguinte: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Olha que interessante, eu separei aqui uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ela serve para ilustrar do que Paulo está falando, tá? Ali na época do apóstolo Paulo, e até antes disso, na época de Moisés, muito anterior à época de Paulo, você não tinha uma tecnologia tão desenvolvida para tratar os grãos do trigo. Então o que eles faziam? Eles construíam esses moinhos. Aqui embaixo é uma pedra grande, aqui em cima você tem uma pedra menor. E aqui, nessa madeira que parece uma escada, é onde se amarrava o boi. Tá? Então pegava o boizinho, colocava ele lá, e aí o boizinho ficava empurrando essa madeira, a pedra ia girando e ia ali amassando o grão, para que aquele grão depois pudesse ser manuseado. No meio desse processo, alguns grãos caíam fora da pedra. E aí o boizinho via o grão e queria parar para comer. Só que aí sempre tem aquele mão de vaca, né? Tinha alguns proprietários de Israel que eles ficavam pensando o seguinte: mas se o boi ficar comendo esse grãozinho, eu estou tomando prejuízo. Aí o que eles faziam? Eles amarravam a boca do boi, para o boi não comer do trigo. E aí, na lei de Moisés, isso é tido como um pecado. Por que isso é um pecado? Porque é crueldade. Você está fazendo o animal trabalhar para você. Você está explorando a força dele, mas você não permite que ele coma daquilo que é fruto do seu trabalho. Isso quebra um princípio muito anterior ao próprio Moisés. Isso quebra o princípio do Gênesis, onde Deus determina que o homem deveria trabalhar, mas comer do fruto de seu trabalho. E aí Paulo usa esse exemplo. Ele fala o seguinte: por acaso é com bois que Deus está preocupado? Paulo está dizendo, Deus não estava preocupado apenas com a crueldade para com o animal. Isso também preocupa Deus. Mas Deus estava preocupado que nós não fôssemos mesquinhos ao ponto de sermos cruéis com aqueles que nos lideravam. Paulo está dizendo isso, ele faz vários sacrifícios, ele sofre de muitas maneiras para servir aquele povo. E ele está dizendo, será que vocês vão me tratar pior do que o israelita, mão de vaca, que maltratava o boizinho dele? É disso que ele está falando quando ele fala da lei. E aí ele avança: não é certamente por vossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Mais à frente, o apóstolo Paulo ainda vai dar outro exemplo do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre a posição dos sacerdotes e dos levitas, né? Lembrando que levita não é quem toca. Levita, lá no Antigo Testamento, no contexto bíblico, eram aqueles que eram da tribo de Levi, ou seja, os que eram aptos para servir no culto, no templo.
Porque naquela época não era como hoje, onde para você servir a igreja você não precisa ser de determinada família. Naquela época você tinha uma linhagem específica e somente aqueles que fossem dessa linhagem poderiam servir, eram os levitas. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, lembrem-se que os levitas, eles não tinham outro trabalho a não ser cuidar do templo, cuidar do tabernáculo. E como que o levita sobrevivia? Naquela época não tinha Bolsa Família. Então como é que ele fazia para viver? Veja, os dízimos que os israelitas traziam, parte desses dízimos eram sacrificados, porque naquela época não era muito a moeda, mas era o sacrifício animal. Parte era sacrificado a Deus, era queimado como oferta, e a outra parte ficava para o alimento dos sacerdotes e suas famílias. Porque os sacerdotes de Israel, eles eram homens casados, eles tinham filhos, tinham famílias grandes. E eles eram sustentados a partir das ofertas do povo. Então, o apóstolo Paulo está trazendo essa ideia para dizer o seguinte, olha, da mesma forma que o ministério dos levitas funcionava no Antigo Testamento, a partir de dízimos, o ministério do Novo Testamento funciona a partir das ofertas, da gratidão e da generosidade daqueles que são cuidados pelos verdadeiros pastores. É isso que nós precisamos entender, porque nós vivemos uma época de inversão de valores, onde existem de fato muitos maus líderes, existem muitos maus pastores, existem falsos mestres e falsos apóstolos que roubam até o último centavo de suas ovelhas. Mas quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que isso não é a regra, é uma exceção. Porque, na verdade, existem ainda homens como o apóstolo Paulo, que estão dedicando a vida pelo Evangelho. E esses, de fato, merecem ser honrados. E aí, nós avançamos. Vocês já viram aqui o moinho, né? A história do boizinho. E aí a gente vai para o capítulo 10. Então, 1 Coríntios capítulo 10. A gente vai ler um outro texto agora, que é o texto a partir do verso 1. Olha o que diz 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então perceba, lá no capítulo 9, o apóstolo Paulo estava falando acerca dos direitos que ele tinha, né? Os direitos de ser sustentado por aquela comunidade. Mas no fim do capítulo 9, ele abre mão desse direito. E é isso que é interessante. O apóstolo Paulo entende que naquela igreja existem pessoas que usavam essa questão do dinheiro para não aceitar a autoridade de Paulo. Então ele diz o seguinte, não, eu abro mão do dinheiro. Eu abro mão. Eu vou fazer qualquer outro tipo de trabalho para vocês não poderem descredibilizar o meu ministério a partir disso. E às vezes eu penso, Clesiano, que é isso que está faltando na nossa realidade. A ideia de que por causa de uma alma eu vou abrir mão de tudo, até daquilo que me é de direito. O apóstolo Paulo abriu mão de receber salário, oferta, qualquer outra coisa, só para pregar para os coríntios. E falar o seguinte, eu faço isso porque Jesus me chamou. E o meu chamado é maior do que qualquer circunstância. O meu chamado é maior do que qualquer vantagem ou qualidade que eu possa ter no ministério. E aí o apóstolo Paulo, depois de falar disso, agora ele vai continuar a correção aos coríntios. E ele vai começar a comparar os coríntios com o pessoal do Antigo Testamento. Lembrando de novo, por que do Antigo Testamento? Porque até então é o que eles tinham de Bíblia. Eram as histórias que estavam enraizadas na mente e na cultura daquele povo. E aí, olha que interessante. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O que significa ser batizado na nuvem, né? Um pouco estranho isso, mas veja, quando a gente olha para o Antigo Testamento e o povo saiu ali do Egito, eles estão no deserto. Naturalmente, eles iriam morrer no deserto se Deus não intervisse milagrosamente. Então, o que Deus fazia? Durante o dia, ele ficava em cima do povo em forma de nuvem, para que o sol não queimasse o cucuruco deles, basicamente era isso. E de noite, no deserto é muito frio, e para eles não morrerem congelados, aquela nuvem que durante o dia tapava o sol, ela se tornava uma coluna de fogo para iluminar o caminho e para aquecê-los. Então essa nuvem que Paulo menciona é a nuvem lá do livro do Êxodo, que cobria aquele povo. Quando ele diz que eles foram batizados na nuvem
e no mar, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a fazer parte da aliança de Deus. Por quê? Quem é que ficava debaixo da nuvem? Era todo mundo que era de Israel. Era todo mundo que tinha ouvido a mensagem de Moisés, dado crédito e saído do Egito. Então, ser batizado na nuvem significa ter compromisso com o chamado de Deus. Quando ele fala sobre ser batizado no mar, aí ele está sendo mais literal, porque vamos lembrar que eles atravessam o mar. Eles passam por dentro do mar. Qual que é o nosso conceito de batismo? Não é passar pelas águas? Da mesma forma que atualmente nós passamos pelas águas do batismo, no Antigo Testamento os israelitas passaram pelo Mar Vermelho. E assim, simbolicamente, eles foram batizados. Só que esse texto que começa bom, do apóstolo Paulo falando desse grande momento de Israel, ele não vai terminar tão bem assim. Porque olha o que Paulo vai falar logo na sequência. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, ou seja, eles viram grandes milagres e foram inseridos na aliança com Deus. Só que na sequência, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. O que é essa rocha espiritual? Essa história é bastante conhecida. Lá no Antigo Testamento, o povo no deserto sentiu sede e eles começaram a murmurar e reclamar com Moisés, porque Moisés era tipo o prefeito, né? Então tudo sobrava para ele. E aí Moisés ora e Deus diz o seguinte: olha, eles querem água? É só você pegar o seu cajadinho e tocar nessa pedra, que da pedra vai sair água. E aí Moisés estava estressado naquele dia, né? Não tinha tomado o Rivotril dele. Aí ele foi e bateu na rocha. Isso inclusive vai dar muito problema para Moisés. Mas fato é que sai água da rocha. É curioso que durante meados do século II ou século III, houve um bispo da igreja chamado Orígenes, que quando leu esse texto do Antigo Testamento, ele fez uma conexão bem interessante. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele está sendo crucificado, a Bíblia diz que para conferir se ele tinha morrido, um soldado romano pega uma lança e fura o lado de Jesus. E o texto diz que sai sangue e água. E aí Orígenes diz que da mesma forma que saiu água da pedra no deserto, saiu também água do lado de Jesus. Porque no final, a pedra representava o próprio Cristo, que é a nossa rocha eterna. Porque nele nós encontramos firmeza, solidez, mas também é nele que nós matamos a sede da nossa alma. E é disso que Paulo está falando aqui. Que eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, nos desertos da vida, nós devemos nos achegar a Cristo, que é a pedra mais confiável que existe. E aí, quando a gente avança aqui, o verso 5 diz: contudo, Deus não se agradou da maneira deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Lembra que eu falei que começa bem, mas termina mal? Começa falando de um povo que viu milagres extraordinários e que foram batizados na nuvem e no mar, mas que no final Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou de Israel? Existem muitos motivos, mas aqui a gente pode elencar alguns. No verso 6 de 1 Coríntios 10, Paulo vai falar sobre a cobiça. O povo de Corinto cobiçava coisas más, e isso fazia deles muito parecidos com o povo de Israel. Porque lá em Números, capítulo 11, o povo de Israel deseja carne e despreza o maná. E aqui eu quero que você entenda que Deus não é a favor do veganismo. Israel não vai ser punido porque queria carne. Israel vai ser punido porque, ao desejar a carne, eles, na verdade, estavam desprezando o maná, que era o alimento que o próprio Deus dava a eles. Então, no fim, a grande questão que Deus tem em Números com o povo de Israel é a ideia de que se você vive pela cobiça, você deixa de valorizar aquilo que Deus já te tem dado. Veja, não é pecado você ambicionar certas coisas. Não é pecado você querer, se você está num trabalho, você querer um trabalho que paga melhor, para você cuidar melhor da sua família. Isso não é errado. O errado é, ao cobiçar o que eu não tenho, eu desvalorizar o que Deus já me deu. Vamos nos lembrar de um dos milagres de Jesus no Evangelho de João, que é quando ele está pregando para a multidão e os discípulos dizem que não tem pão para todo mundo. E aí chega um menininho com uma cestinha, 5 pães e 2 peixes. E aí eu não me lembro de Jesus pegando o cestinho, olhando para o céu e reclamando: nossa, mas só 5 pães, Jeová? Ele não faz isso. Na verdade, o texto diz que ao levantar o cesto, ele dá graças. Porque Jesus, ele quer mais pão, ele quer mais peixe para a multidão. Mas primeiro, ele valoriza os pães e peixes que já estão na mão dele.
porque chegaram até ele pela providência divina. Aí nós entramos em muitos outros textos que podem traduzir essa ideia, como aquele famoso texto muito conhecido e às vezes muito mal utilizado, de que aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. Esse texto, na verdade, não é sobre dinheiro em última instância, ele é sobre gratidão. Porque se no pouco eu sou capaz de reconhecer a bondade divina, significa que Deus pode me dar mais. Porque esse reconhecimento que eu tenho, essa gratidão que eu tenho, ela vai continuar existindo. E é isso que agrada a Deus. E é o que Deus esperava de Israel, mas Israel entregou para Deus ganância. Ingratidão, ao contrário de gratidão. No verso 7, o apóstolo Paulo continua as acusações e ele vai falar de idolatria. E de novo, sempre fazendo um paralelo com o povo de Israel. E como que o povo de Israel foi idólatra? Eles foram idólatras através da famosa história do bezerro de ouro. E aí talvez você já conheça essa história, você já tenha lido esse texto, né? Todo mundo sabe que lá no deserto, Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar um bezerro de ouro. Mas por que um bezerro? Será que eles gostavam tanto assim de picanha, eclesiano? Na verdade, existe um contexto cultural por detrás disso, e que mostra pra gente que a idolatria, ela é muito mais sutil do que a gente pensa. Porque nós, principalmente nós que somos evangélicos, nós temos uma ideia muito fixa na nossa mente. Idolatria é quando eu rezo para uma estátua. Se na minha casa não tiver uma estátua, desse pecado eu estou livre. Mas não é bem assim. Porque se a gente perguntar o porquê que Israel construiu um bezerro de ouro, só para você lembrar, né? Esse bezerro de ouro ele não apareceu do nada. Na verdade, ele não existia. O que acontece é que Moisés está no monte e o povo pensa que ele morreu. Então eles querem que Arão, irmão de Moisés, construa um Deus que eles podem ver. Arão pega o ouro do povo e aí derrete o ouro e faz o bezerro. Então veja, é uma imagem que foi escolhida. E por que Arão escolheu um bezerro? Por que não outro animal? E aí, quando a gente estuda um pouco da história por fora do texto bíblico, a gente descobre essa imagem aqui. Essa imagem, ela é uma imagem real, é uma estatueta que, se não me engano, está em um museu da Europa. E essa estatueta, ela tem um nome, tá? Se chama Apis. Esse boizinho aqui se chama Apis. Apis era uma divindade cultuada na terra do Egito. Olha que curioso. De onde que Israel veio mesmo? Eles vieram do Egito. Eles ficaram lá mais de 400 anos. Tempo suficiente para criarem na mentalidade a ideia de que se Deus tem uma forma, é forma de boi. Ou seja, ao construir o bezerro de ouro, Israel está demonstrando que eles podem até, geograficamente, terem saído do Egito, mas espiritualmente as suas almas ainda estavam aprisionadas no passado. E isso é muito duro para a gente. Porque isso mostra que os ídolos estão além das imagens que nós vemos. Muitas vezes os ídolos não estão na nossa frente, eles estão dentro de nós. Construímos um ídolo dentro de nossos corações, e esse ídolo precisa ser derrubado, porque senão ele vai tomar o lugar de Deus. Inclusive, essa é a definição verdadeira de idolatria. Ídolo é tudo que eu coloco no meu coração, que ocupa o lugar de Deus. E aí o ídolo, talvez o seu ídolo não seja um bezerro de ouro. Graças a Deus por isso. Talvez o seu ídolo seja um emprego. Talvez o seu ídolo seja um líder, um cantor. Talvez seja a esposa ou o marido. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus se torna um bezerro de ouro. E você se torna parecido com o desobediente povo de Israel, ou seja, idólatra. E aí quando Paulo os acusa de idolatria, isso é interessante porque a gente já está no Novo Testamento. Mas isso nos mostra o quanto o ser humano é repetitivo em seus pecados, né? Salomão fala isso lá em Eclesiastes. Ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. Os pecados são sempre os mesmos. Eles têm sempre as mesmas raízes. Eles podem mudar o formato exterior, mas interiormente sempre reúnem as mesmas ideias, né? E aí o apóstolo Paulo avança no verso 8. Ele vai falar também da imoralidade sexual, assim como Israel. Porque lá em Números, a gente tem que lembrar que o povo de Israel era um povo separado por Deus. E por causa disso, esse povo, os casamentos deveriam acontecer entre as tribos, né? Então, israelita deveria se casar com israelita. Isso não é uma questão etnocêntrica ou de preconceito. Na verdade, é porque naquela época, cada povo carregava a sua própria religiosidade.
Então quem nascia em Israel era ensinado desde pequeno a crer no Deus de Israel. Mas quem nascia em Canaã era ensinado desde pequeno a crer nos deuses cananeus. Da mesma forma, aquele que nascia no Egito era ensinado a crer nos deuses egípcios. Por isso que eles não deveriam se misturar em casamento, tá? Tem esse contexto regional. Só que em Números, a gente vai ver no capítulo 25, dos versos 1 ao 9, que os israelitas vão se relacionar com os moabitas, um povo que acreditava em outras divindades. E Deus vai ver isso com maus olhos. Por quê? Porque os moabitas vão influenciar a religiosidade dos israelitas. Eu participo de alguns grupos de estudo bem interessantes. E aí tem um que é cheio de adolescente. Tem muito adolescente lá. E aí eu sempre acho interessantíssimo como que os adolescentes eles são otimistas, por exemplo. Porque direto alguém manda lá assim, gente, comecei um namoro evangelístico. Aí eu pergunto, mas que diabo é isso de namoro evangelístico? Aí é sempre uma pessoa de 15 anos falando assim, não, é porque eu sou da igreja e eu comecei a namorar com um menino do terreiro, mas eu vou trazer ele para a igreja. Aí eu falei, você sabe que ele também tem a mesma ideia, né? Que ele também está com o mesmo objetivo. E aí no final eu percebo, pelo menos na minha experiência, que namoro evangelístico funciona mais para concorrência. Sempre dá errado. É sempre o crente que se desvia, ele não consegue evangelizar o outro. Talvez isso seja um problema nosso, porque não estamos devidamente enraizados. Mas é interessante nós pensarmos isso, porque desde a época bíblica isso dava problema. Porque o texto não diz que os moabitas de repente se converteram a Jeová. Na verdade, o texto diz que os israelitas se desviaram. Então isso nos mostra a importância de escolhermos bem os nossos relacionamentos. E aqui eu não estou falando só do relacionamento de casamento, talvez esse seja o principal, mas também as nossas amizades. Ou os nossos coleguismos, com quem a gente anda, essas coisas ajudam a definir o nosso caráter. Então nós devíamos olhar melhor para os tipos de relações que nós temos travado, que nós temos objetificado. Porque no texto bíblico, relações entre crentes e não crentes tendem a funcionar da forma que a gente não gostaria. Então, namoro evangelístico, você chuta para lá. Então vamos avançar aqui. Paulo também vai criticar os coríntios por pôr Cristo à prova, né? E aí, o texto base para isso, lá de novo, do povo de Israel, é Números 21, quando eles murmuram contra o Senhor no deserto. Aqui a gente tem que entender o que é colocar Cristo à prova, né? A gente tem um texto na Bíblia, um salmo, que diz, provai e vede que o Senhor é bom, né? Então, parece que o salmista em algum momento coloca Deus à prova. Mas lá no salmo, o provar e vede é no sentido de experimentar, tá? Assim como você experimenta uma coisa nova. Então o salmista está dizendo, você tem que experimentar uma vida com Deus. Então nós podemos e devemos provar Deus nesse sentido, de experimentar as suas maravilhas, de experimentar a sua doutrina, de experimentar o seu ensino. Mas a provação que os coríntios faziam era diferente. Eram provações relacionadas às suas cobiças, aos seus desejos. Era basicamente olhar para o alto e dizer, se Deus é Deus na minha vida, Ele vai me dar o que eu quero, independente do que seja. Basicamente é disso que o apóstolo Paulo está acusando eles. No verso 10, Paulo vai falar sobre a murmuração. E lá em Números 14, adivinha, nós temos o povo murmurando contra Deus e contra Moisés. Por que aconteciam essas murmurações? Lembra que a gente está falando de um povo que experimentou milagres que nós nunca vivemos. Eu nunca vi o mar abrir. Eu nunca vi nenhuma poça de água aberta. Mas eu acredito em Deus. Só que aquele povo viu esses sinais. Eles viram as pragas no Egito, eles viram a derribada de Faraó, eles viram o Egito cair, eles viram tudo isso, mas no deserto eles murmuraram. Então, talvez o que Paulo esteja ensinando para a gente é que o verdadeiro crente, ele não depende de sinais externos. O verdadeiro crente não fica de igreja em igreja procurando milagre. Ele não fica atrás de gurus e profetas o tempo inteiro, atrás de revelações. Porque, na verdade, aquele que verdadeiramente crê em Deus, crê antes de ver. Nós talvez vivamos numa geração que quer ver muitas coisas. Mas primeiro nós somos convidados a acreditar antes de ver. Essa é a base que o próprio apóstolo vai estabelecer ao longo de suas cartas e que vai estar escrito lá na carta aos Hebreus. O que é a fé? A fé é a firme convicção ou certeza de coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E aí é curioso como a gente vê que lá no deserto o povo de Israel via, mas não tinha fé, enquanto muitos hoje não veem, mas creem com todo o coração. Porque essa é a fé verdadeira, não baseada em sinais visíveis, mas no testemunho interior do Espírito Santo.
Eu não creio em Deus porque eu estou cheio de evidências. Eu creio em Deus porque Ele encheu o meu coração de fé. E essa fé eu tenho que preservar até o final. Então, quando a gente avança aqui, depois dessa tabela do capítulo 10, entre as similaridades do povo de Corinto e o povo de Israel, a gente chega no capítulo 11. E aí, no capítulo 11, eu quero mostrar para vocês os versos 2 e 3. O texto diz o seguinte: eu elogio vocês, finalmente um elogio, né? Já estava ficando feio. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Vamos tentar compreender esse difícil capítulo 11, tá? O capítulo 11 ele carrega muitos símbolos, muitos textos que são complexos, mas a gente vai tentar trabalhar aquilo que é principal. Então, vamos lá. Primeiro, Paulo elogia eles por se lembrarem das tradições. A gente tem que lembrar que, naquela época da formação da igreja, os apóstolos formavam as igrejas e pregavam muitos sermões. E a maioria das pregações, elas não eram escritas, não eram anotadas, né? Naquela época, papel em si era muito caro, então não era fácil você registrar tudo que o apóstolo Paulo pregou. Não era como hoje. Então, naquela época, muito do que a igreja aprendia através da oralidade. O que é a oralidade? É ouvindo, guardando e ensinando para outra pessoa. Então, o apóstolo Paulo elogia os coríntios por causa disso. Porque ele pregou para eles no passado, mas aquelas pregações ainda estavam sendo lembradas, ou seja, eles estavam guardando as tradições, estavam guardando esse ensino. E é claro que isso aqui remete também ao nosso tempo, né? E hoje nós estamos melhores do que aquelas pessoas, porque eles tinham que guardar uma fala de Paulo de 3 ou 4 anos atrás, mas nós temos as falas de Paulo anotadas na nossa Bíblia, no nosso celular, ou seja, nós temos algo ainda mais valioso, nós temos um registro que nunca muda, que ninguém pode pegar e inventar ali em cima, está escrito. E aí nós devemos, assim como os coríntios, guardar a verdadeira tradição, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura. Como eu falei no nosso último encontro, no nosso último culto, não permita que ninguém diga para você que o que você está fazendo é pecado se a Bíblia não disser que é. Da mesma forma, se alguém disser que você pode fazer determinada coisa porque não tem problema e a Bíblia mandar você não fazer, então você não faz. Nós temos uma voz que vai além de qualquer liderança. Você não precisa acreditar em mim, você tem que acreditar na Escritura. Não há nenhum líder que esteja à altura dela. Veja, todos os homens, todos os ministérios, todas as igrejas e denominações, todas elas estão debaixo da Escritura. Uma boa igreja é uma igreja que está perto da Bíblia. Uma má igreja é uma igreja que está longe da Bíblia. E nós temos que entender isso. Quanto mais perto da Bíblia, mais seguros estaremos, porque estaremos mais perto de Cristo. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da esposa é o marido. Isso aqui é interessante e um pouco polêmico, né? O cabeça da esposa é o marido. Do que Paulo está falando? A gente vai ver que mais à frente Paulo vai até inserir uma tradição que existe ainda hoje, tá? Que eu retratei nessa imagem aqui, que é a tradição do véu. Então, ainda hoje existe a igreja do véu, né? Alguns aqui conhecem. Quem aqui conhece a igreja do véu? Vocês estão sabidos de igreja, né? Então você tem ainda um ministério bem conhecido no Brasil, um dos maiores aqui do Brasil, que as mulheres ainda usam véu na igreja porque entendem que a fala do apóstolo Paulo em Corinto, ela é uma fala universal, ela é um mandamento para todos os tempos e para todas as regiões, né? Mas o que nós entendemos do texto? Nós entendemos que o uso do véu em Corinto está associado a essa fala de Paulo, quando ele diz que o cabeça da esposa é o marido. Vamos lá, a gente está falando de uma cultura grega, né? Uma cultura europeia, do Oriente Médio, de um tempo muito passado, onde as gerações e a forma das pessoas se socializarem era diferente. Então, enquanto hoje em dia o símbolo do casamento para nós é a aliança, então você sabe que uma pessoa é casada se ela está usando aliança, naquele tempo não era. Naquele tempo e dentro daquela cultura, uma forma da mulher demonstrar que ela era casada era usando o véu, porque fazia parte daquele contexto social.
Então, quando Paulo fala sobre o uso do véu na igreja, ele está dizendo isso: olha, as mulheres que são casadas devem honrar o matrimônio, devem honrar esse compromisso. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, era como se Paulo estivesse dizendo para os homens o seguinte: ô meu filho, você é casado? Use uma aliança infeliz, para todo mundo saber que você é casado, para não gerar problema. É disso que o apóstolo está falando. Existem algumas interpretações que falam que o uso do véu também tinha um outro sentido mais específico ainda. Vamos lembrar que Corinto era uma terra grega e os gregos acreditavam em muitos deuses. Em Corinto, especificamente, existia um templo que era o templo da deusa Afrodite. A deusa Afrodite, para os gregos, chamada de Vênus para os romanos, era a deusa da beleza, do amor e da sexualidade. Então, existia um certo tipo de culto que era feito a essa deusa e, ao que parece, pelo menos alguns registros históricos apontam para isso, as prostitutas que cultuavam a essa deusa, porque fazia parte do rito dela relacionar-se com outros homens como se fosse a própria deusa, essas mulheres, elas usavam um tipo de cabelo específico. E aí, quando o apóstolo Paulo começa essa igreja em Corinto, essas mulheres começam a se converter. Só que imagine que essas mulheres, adoradoras de Afrodite, usassem cabelo curto. Era uma forma delas serem identificadas. E aí elas começam a se converter. E aí ela chega na igreja. E aí ela senta do seu lado, Clesiano. Aí você imagina como é que ficaria a esposa, né? Não, peraí, você não vai sentar perto dessa irmã aí, né? Vai que ela não se converteu de verdade. Então, alguns intérpretes acreditam que Paulo instituiu o uso do véu para que ninguém visse o tamanho do cabelo de ninguém. Porque assim, quem se convertesse poderia ser tratado assim como a mulher que era casada e crente há muito tempo. Ou seja, existe também um outro sentido que traz essa ideia de Paulo estar resolvendo um problema muito pontual. É por isso que nós, e a maioria dos cristãos, não entende que o uso do véu é para todos os tempos. Era apenas para aquele local específico, porque tinha a ver com cultura, tinha a ver com respeitar ali a ordem do casamento. Outra coisa que é digna de nota também, tá? Quando o texto diz que o marido é cabeça da esposa, é importante entender que o apóstolo Paulo não está falando sobre superioridade, como se o homem fosse mais importante que a mulher. Eu gosto sempre de contar essa história, que uma vez eu dando aula no curso de batismo, eu fui confrontado por alguém dizendo o seguinte: não, mas a Bíblia diz que o homem é sim mais importante que a mulher. Aí quando eu perguntei por quê, a pessoa me disse o seguinte: é porque o homem foi feito primeiro. O homem foi feito primeiro, aí da costela fez a mulher. Então, se a mulher foi feita depois, o homem é mais importante. Aí eu falei com ele o seguinte: pois é, só que se a gente for seguir essa lógica, então a barata é mais importante que a gente. Porque a Bíblia diz que os animais foram criados antes. Então você vale menos que um cachorro. Veja, não faz sentido pensar dessa forma. Quando o texto diz que a mulher é criada depois do homem, é importante entendermos o que está acontecendo ali no texto. É importante entender que o texto diz que Deus olha para o Éden, ele olha para o homem, e ele diz que não é bom que o homem esteja só. Isso é muito interessante, porque na criação de Deus, tudo era bom, tudo era harmônico, mas a solitude do homem não era boa. Então a mulher vem para completar essa harmonia. Por isso ela é feita depois. Inclusive, a mulher ela é uma metáfora de Cristo no Gênesis. Porque assim como o filho procede do pai, a mulher procedeu de Adão. Eles representam a trindade, eles representam a divindade na sua forma geral. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que homem e mulher têm a mesma importância, têm a mesma dignidade, mas cumprem papéis diferentes. Eles são complementares. Eu sempre gosto de lembrar também que lá no Gênesis, o texto original, escrito em hebraico, a mulher é chamada de auxiliadora, mas não auxiliadora como a gente entende hoje, né? Porque na nossa mentalidade ocidental, o que é um auxiliar? Um auxiliar é alguém que ajuda a fazer um trabalho, mas sem ele você consegue fazer do mesmo jeito. Então você tem o pedreiro, aí você tem o auxiliar do pedreiro. Aí, se o auxiliar faltar, o pedreiro consegue fazer a casa. Ele vai demorar um pouco mais, mas ele consegue. Agora, se vier só o auxiliar e o pedreiro não vier, aí não tem casa, não tem como. Porque na nossa cultura, o auxiliar ele é sempre menor. Ele serve só para ajudar a fazer o trabalho mais rápido. Mas não é disso que o texto está falando. O termo auxiliar ali no Gênesis é a palavrinha hebraica Ezer. Ezer é a mesma palavra que lá na frente os salmistas vão usar para dizer o seguinte: quando Israel entrava em guerra, Deus era o seu auxílio. Então eu te pergunto, se Deus era o auxiliar de Israel, será que é porque Deus era menor que Israel?
Será que Deus chegava na batalha só para dar uma ajudinha, porque Israel conseguia fazer sozinho? É claro que não. Quando Deus é chamado de auxílio de Israel, o texto está dizendo, sem Deus Israel não vence. Quando a mulher é chamada de auxiliadora do homem, a Bíblia está dizendo que o homem não conseguiria cumprir a missão se não tivesse uma ajudadora. A mulher não é apenas uma facilitadora, ela é aquela que permite que o homem consiga cumprir a sua missão. E qual é essa missão? Essa missão, em última instância, é representar o próprio Deus, porque o homem foi feito para isso, né? A humanidade foi feita para representar Deus. Foi feito imagem e semelhança dele. E o homem sozinho não consegue representar um Deus coletivo, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Quando você olha para a constituição mais básica de família, você tem pai, mãe e filho. 3 pessoas. O homem sozinho não dá conta de representar Deus. Por isso a mulher foi feita para auxiliá-lo nessa missão. Então, ser cabeça da esposa não significa ser mais importante, mas cumprir um papel de liderança. Um papel de liderança dentro do matrimônio. E aí, quando a gente avança um pouquinho, a gente pode ir ainda no capítulo 11 para o verso 23, tá? Onde o apóstolo Paulo vai falar sobre outro assunto também muito importante, que é o assunto da ceia, né? A ceia do Senhor, o pão e o vinho. Então, verso 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Esse texto aqui, né, se você é crente, você está habituado a ele, você sabe ele de cor, né? Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então aqui a gente tem o primeiro detalhe, né? A ceia do Senhor é um memorial, ela serve para lembrar. Existem pessoas que atribuem à ceia características que não fazem parte dela. Eu já vi pastor falando isso: olha, quando você toma a ceia, você é curado, ou você é abençoado, e sei lá o quê. Pode acontecer, porque Deus é bom, mas a ceia não é para isso, tá? O pão e o vinho ali não eram elementos milagrosos, eles eram elementos que representavam a obra de Cristo. Então, verso 25, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Isso aqui é muito importante. Quem define se você toma ou não toma a ceia não é o pastor, tá? Não é quem está servindo a ceia. Então, você pode perceber, quando estão servindo o pãozinho, você não passa por uma entrevista. E aí, meu filho, está casado? E aí, como é que está a sua vida? E aí, você jogou na Mega Sena? E não tem isso, porque não cabe aos de fora avaliar algo que só você pode avaliar. É disso que Paulo está falando aqui. E aqui é importante que você lembre o seguinte: quando Paulo fala sobre comer sem discernir, ele não está falando sobre pecado, né? Às vezes a gente pensa nisso. Tem gente que pensa o seguinte: não, peraí, semana que vem é a ceia, então essa semana eu vou dar uma segurada. Vou tentar brigar menos com a mulher, vou tentar mentir pouco, vou tentar não falar palavrão no trânsito, para eu estar preparado para a ceia. Mas não é sobre isso, tá? Se você conseguisse parar de pecar para tomar a ceia, então você não precisava tomar a ceia. É importante lembrar disso. Porque por que Jesus morreu mesmo? Ele morreu porque eu sou pecador. E a ceia representa a morte, né? O corpo e o sangue. Então, o tomar a ceia sem discernimento não é você tomar a ceia tendo consciência de que você é pecador, porque você é. Na verdade, é tomar a ceia tendo a humildade de saber que porque eu sou pecador, eu preciso tomar a ceia. Porque eu sou impuro, eu preciso do sangue de Cristo, porque é somente o sangue de Cristo que pode me purificar das minhas impurezas. É por saber que eu sou mortal que eu preciso do corpo de Cristo, porque eu creio que um dia Cristo vai me ressuscitar de forma diferente do que eu sou hoje. Então perceba, não permita de forma nenhuma que o diabo coloque na sua mente: mas você não é digno de tomar ceia, mas porque você tem pecado. É claro, todos nós somos pecadores enquanto estivermos nessa vida, mas é exatamente por isso que nós discernimos e tomamos a ceia com humildade.
dizendo: Senhor, eu estou tomando aqui o teu corpo e o teu sangue, não porque eu mereço, mas porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Não é sobre o nosso mérito, é sobre o mérito dele. Ceia é sobre isso. É por isso que é você que deve se avaliar. No dia da ceia, você deve pensar na sua vida, nos seus pecados e apresentá-los diante de Deus. Fazer uma troca. Você entrega para Jesus os seus pecados e Ele entrega para você um pouquinho do corpo dele e um pouquinho do sangue dele. Você entrega para Ele a sua impureza e Ele te devolve a santidade dele. Santa Ceia é sobre essa troca, é sobre essa substituição. A gente entrega para Cristo os nossos trapos de imundícia e Ele devolve para nós a justiça que só Ele tem. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. Vamos avançar aqui. Aqui os elementos da ceia que você já conhece, né? O pão e o vinho, muito simbólicos, porque quando Jesus ministra a sua ceia, ele está fazendo uma alusão à festa da Páscoa, que também carregava esses elementos, só que com uma curiosidade, né? Na Páscoa, você tinha o pão, você tinha o vinho, você tinha ervas amargas, porque Israel precisava se lembrar da amargura que eles viviam no Egito, e você tinha o cordeiro assado. Mas na ceia de Cristo, você não tem as ervas amargas e você também não tem o cordeiro. Por que não tem o cordeiro na ceia de Cristo? Porque o cordeiro estava servindo a ceia. Porque o cordeiro era o próprio Jesus, que seria assado passando pelo fogo da ira de Deus na cruz. É por isso que a nossa ceia só tem o pão e o vinho, porque o cordeiro foi quem serviu. E inclusive quando ele serviu, ele fez uma promessa de que ele nunca mais beberia vinho enquanto não estivesse de novo com seus discípulos. Então Jesus está lá, ó, morrendo de sede, doido para tomar um suquinho Del Valle, mas ele está esperando a gente tomar com ele. Isso aqui é maravilhoso. A ceia tem esse sentido de estarmos em comunhão com os irmãos, para que um dia possamos estar também em comunhão com o Cristo, com aquele que fez a primeira ceia. E aí quando a gente vai aqui para o capítulo 12, e aí eu já estou encerrando, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 8 diz o seguinte: a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Esse capítulo é Paulo falando sobre os dons. E é interessante que, nesse capítulo especificamente, o que Paulo quer chamar a atenção aqui é que, em Corinto, algumas pessoas acreditavam que, por possuírem determinados dons, eram superiores às outras. Então você tinha essas besteiradas lá, por exemplo, não é só hoje em dia não, lá naquela época já tinha gente que se achava mais importante do que os outros, porque falava em línguas e o outro não. Só que aqui Paulo está dizendo, e é interessante que a gente pega no texto aqui, ele sempre vai focar não no dom, mas focar na palavra espírito, em grego pneuma, que é vento. E ele vai dizer o seguinte: olha, todos os dons, independente de qual seja, todos eles são dados pelo mesmo Espírito. E ele termina dizendo que o Espírito distribui a cada um como quer. Então quem tem determinado dom não tem porque quis ter, mas porque o Espírito deu. Isso deve trazer para nós um senso de humildade. Se Deus te deu um dom, te deu um talento, seja ele qual for, seja humilde. Não use esse talento como se de repente você fosse superior a quem não tem. Na verdade, o talento não existe para te servir. O talento que Deus te dá não é para você mesmo, é para que você possa servir a outros através dele. Isso aqui é Paulo ecoando os ensinos de Jesus lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala da maravilhosa parábola da lâmpada. E ele diz que a lâmpada não tem que ficar escondida, ela tem que ser colocada num lugar alto, mas não para brilhar para si mesma, mas para que possa dar luz a quem está na casa. Ou seja, a função da lâmpada não é ficar seduzida pela sua própria luz, mas é fazer com que essa luz sirva a outros, aqueles que estão em trevas. Então Paulo está dizendo que todos os dons vêm do mesmo Espírito, para que você se lembre disso. Sempre que você usar o dom que Deus te deu, use para servir alguém, porque isso é honrar o Espírito que te deu o dom. E aí, por fim, a gente chega no capítulo 13, e esse vale a pena a gente ler na íntegra. 1 Coríntios 13, quem nunca foi num casamento e teve 1 Coríntios lá sendo recitado, né? O texto diz o seguinte:
Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Verso 5, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes, porém, é o amor.